os rostinhos que apareceram aqui. Bom dia, comunidade das nações, bom dia, Igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus para você, mulher de Deus, estamos aqui ao vivo nesse momento, 5h33 da manhã, você certamente vai assistir aí ao longo do dia, mas nós estamos aqui com 68 mulheres nesse início de devocional, hoje, dia 12 de agosto, o tema é lindo. Seja livre do medo e decida ser feliz. Seja livre do medo e decida ser feliz. E a nossa frase de compartilha aqui, que é um resumo, diz assim: a decisão de ser feliz é uma escolha corajosa que redefine a nossa história. Uma devocional escrita pelo nosso querido bispo J.B. Carvalho. E o texto aqui, que é o nosso Leia, que é sempre um texto bíblico de sugestão que vai ser a base para a devocional escrita, é o Salmo 23. Salmo 23, que é um salmo tão lindo, né? Que muitas de nós temos até ele decorado. Aqui em casa, quando as crianças eram menores, eu ensinei para eles a decorar o Salmo 23. Então, é um salmo curto, que você pode também ensinar os seus filhos aí a memorizar esse Salmo 23. Diz assim: ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada. Marca essa frase aí. Não vou sentir medo de nada. Porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor corre atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo que eu viver. Esse salmo é lindo. Vamos orar nessa manhã? Fecha seus olhos aí para a gente orar. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade linda, Senhor, de primeiro termos acordado aqui, Senhor, com vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que estão sobre nós nessa manhã. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é sustento, que é força, que é direção, Senhor, para tudo aquilo que nós precisamos. Deus, a palavra de hoje, nesse Salmo 23, é: não tenha medo, porque a segurança está no Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós queremos resistir todas as áreas da nossa vida, Senhor, que por vezes o medo tem nos assolado. Mas nós queremos, Senhor, dizer que no Senhor está a nossa segurança, o Senhor está a nossa paz, o Senhor está a nossa fortaleza. Por isso, Senhor, que porque temos o Senhor na nossa vida, não precisamos ter medo de nada, porque o Senhor vai à nossa frente. O Senhor é aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. A última palavra é do Senhor. É o Senhor que abre a porta, é o Senhor que fecha a porta. O sim e o não, ele vem do Senhor. É o Senhor que dá a vida e é o Senhor que tira a vida. É o Senhor que dá o emprego e é o Senhor que tira o emprego. É o Senhor que dá os filhos e é o Senhor que recolhe os filhos para ti. Então, Senhor, nessa manhã, nós podemos fazer como a mulher de Provérbios 31, olhar para o nosso futuro e nos alegrar, porque o Senhor já cuidou de tudo e de todas as coisas para nós. Te pedimos, Espírito Santo, fala conosco em mais uma devocional. Esse ambiente é teu, essa devocional é tua. Te pedimos que o Senhor possa usar a vida da pastora Leia para falar conosco em mais uma manhã,
E por isso, Senhor, nós já te agradecemos. Te agradecemos em teu nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, irmã, não tenha medo. O Senhor, ele não perdeu o controle de nada. Vou passar a palavra para a pastora Leia. Bom dia, pastora. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia. Vamos lá? Se você está aqui pela primeira vez, é esse livro aqui que a gente se baseia. E hoje a gente está aqui falando sobre ser livre e decidir pela felicidade. Você quer ser feliz, bonita? Você já pensou? O que depende da sua felicidade? Pois é, hoje a gente está aqui sendo chamado para a gente poder tomar uma decisão. Ontem, para quem esteve aqui, a gente falou sobre perseverança, sobre a importância da gente perseverar. E lá no nosso grupo, já à noitinha, eu coloquei lá 30 pontos, 30 ações inspirados na ação e no desejo de quem quer perseverar. Então, dá uma olhadinha lá. E agora a gente vai falar sobre essa questão de liberdade do medo. Aí o texto que o nosso bispo está aqui sugerindo, o versículo para a gente começar, é de 1 Samuel 22:2, que diz assim: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. Davi, querido do coração. Vamos ler aqui o texto que eu já te falo já desse versículo. A decisão de ser feliz é uma escolha corajosa que transforma não apenas a nossa vida, mas a de todos ao nosso redor. Aí eu vou lendo e vou ministrando, tá, gente? Escolha corajosa é para quem não tem medo. Se você quer ser feliz, você precisa ser corajosa, você precisa tomar uma decisão, uma escolha que não cabe o medo. Porque se você abraça o medo, você, no primeiro deslize, na primeira esquina que você vai encontrar com algo que vai combater ou te confrontar, você vai recuar. Se você está decidindo nessa manhã, nesse mês, nesse ano, nesse semestre, finalzinho, só faltam 4 meses para fechar o 2025. Se você decidiu que esse vai ser um ano em que você vai abraçar a felicidade, então está de parabéns. Você está corajosa e nem sabe. Pastora, eu não me sinto corajosa? Eu me sinto tão medrosa. Vamos pensar aqui juntos com esse texto. Quando você toma uma decisão, as transformações começam a acontecer de dentro para fora, e todo mundo que está do lado de fora sabe, percebe e é influenciado por sua decisão. Então, a primeira coisa que a gente aprende na primeira frase desse texto, dessa devocional, é uma decisão bonita, é uma escolha. Todo dia, eu e você, a gente vai estar diante de circunstâncias que vão exigir de nós um posicionamento. Ou você tem coragem ou você tem medo. Se você deseja ser feliz, você já optou pela coragem. Se você deseja ter uma vida de abundância, você já optou, você não é medrosa. E aí a gente continua com o nosso bispo falando que Davi fugiu de Saul, se refugiou na caverna de Adulão, e lá, quando ele estava ali fugindo, né, em um momento de esconderijo, ele foi atraindo homens aflitos, endividados, amargurados. E esses homens improváveis e marginalizados encontraram em Davi um líder que o ajudou a reescrever suas histórias. Sobre a liderança de Davi, eles se transformaram de fraqueza para força, e se transformaram de endividados, amargurados, homens aflitos a valentes da história. Eles eram improváveis e agora todo mundo podia contar com ele dentro de uma guerra. Esse processo que Davi viveu com esses homens e que esses homens viveram nos ensina que mesmo quando estamos cercados de desafios, a escolha pela coragem e felicidade pode reverter qualquer quadro. Você consegue imaginar uma esquina
cheia de gente delinquente. Pensa aí na sua cidade. Pensa aí na esquina da padaria, onde você tem aí uma frequência. Lá tem reunido mais de 100 homens que parece tudo delinquente. Aí você olha e fala assim, aquele ali deve ser o líder. Você fica olhando para um grupo e fica pensando assim, aquele ali deve ser o líder. Ah, não, deve ser aqui. Você fica identificando o líder? Eu identificaria se eu olhasse Davi e essa tropa todinha, delinquente, provável, endividado, a esse povo que ninguém queria nada, os marginais, os marginalizados, os que estavam à margem da sociedade. Aí Davi dá, gente, sentido para esse povo. Ele começa a dizer, gente, Davi sabe dizer outra coisa que não seja o que Deus fez para a vida dele? Não. Davi, desde que era pastor, já sabia quem era Deus. Ele tinha louvores na ponta da língua. Então, eu fico imaginando, a Bíblia não fala isso, lá em 1 Samuel 22, mas eu fico pensando qual era o conteúdo que Davi entregou para esses homens. Qual é o conteúdo, bonita, que você vai entregar hoje para aquelas pessoas que estão à sua volta? Qual é o conteúdo que pessoas improváveis vão poder sentar e receber da sua parte? Qual é o conteúdo de Deus que você vai conseguir expressar, compartilhar com quem está perto e quem está longe? Davi, eu não tenho nenhuma dúvida, o conteúdo de Davi para as palestrinhas dele era essa. Vida com Deus, vida de louvor, vida de canções, poesias. Era o que Davi sabia fazer. E muitas vezes, música, tocava para aqueles homens aprenderem a louvar. Quem é que, com a arma da adoração, aprendendo a palavra, sabendo que Deus pode fazer todas as coisas, o Senhor dos Exércitos pode destruir qualquer gigante, qual é a pessoa que continua a mesma recebendo tudo isso? Bonita, deixa eu aproveitar aqui e falar para você. Para que você está aqui, 5h30 da manhã, nesse frio? É para quê mesmo? Porque esses homens estavam ali em fuga, eles estavam fugindo. Davi entrou nessa caverna para poder ser recolhido, ser protegido de Saul, que estava perseguindo ele. E você veio para cá fugindo de quê? Fugindo de quem? O que você veio receber aqui? Qual é a sua pauta? Esses homens estavam ali, refugiados, fugidos, escondidos, porque eram pessoas delinquentes. E, de repente, Davi olha para aqueles homens e consegue expressar o que tinha dentro do coração, e esses homens acabam sendo empoderados para sair para fora, para pôr para fora o melhor que eles tinham. Bonita, eu não sei o que te fez vir para cá, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus quer te entregar um conteúdo para você ser transformada. Deus quer transformar o seu coração. Porque se Deus pega uma caverna cheia de marginal e muda a história dessas criaturas, o que ele não quer fazer por aquelas que acordam cedo de forma intencional, pega sua biblinha na mão, pega lá o seu cantinho que elegeu para ser o lugar de devocional e quer ouvir a voz de Deus. É impossível você sair daqui do jeito que você começou. É impossível você vir com a pauta improvável e não sair transformada com a resposta do nosso Deus. Pastora, não tive ainda. Aguarda. Olha, eu quero até te sugerir, quando você for orar, você fala assim: Senhor, até aqueles valentes de Davi, eles foram chamados de valentes, hein? Aqueles homens doidos, endividados, que tinham um espírito desgostoso, Senhor, eles foram transformados e receberam da tua parte. Dá para mim também. Olha dessa forma. Aí, no segundo parágrafo, diz assim: muitos de nós vivemos aprisionados pelo medo e pela insegurança, que nascem, sabe como? Das histórias repetidas que nós contamos para nós mesmos. A história da insegurança, a história de uma palavra maldita liberada, uma opinião que não é a de Deus, às vezes nem é da pessoa que falou, às vezes foi um momento de ira ou de inconsequência. O medo, gente, ele se alimenta, sabe de quê? De mentiras que você e eu acreditamos
e das narrativas distorcidas que criamos dentro de nós, na nossa mente. O medo, ele pode ser diluído a qualquer tempo que você quiser, desde que você diga para o medo a verdade da história que você precisa contar. Assim como Saul, que enlouqueceu ao projetar os seus temores em Davi, construímos realidades em que nossos medos se tornam gigantes. Jesus nos convida para quebrar o ciclo dessas histórias venenosas e, com ele, escrever uma nova versão da nossa história. Precisamos confrontar esses medos, desarmando as mentiras e os ressentimentos que corroem a nossa paz e entregar a Deus as nossas mágoas e ansiedades. Decidir ser feliz é um ato de coragem, não é para quem tem medo. A felicidade não é a ausência de problemas, mas a determinação de ver o bem nas dificuldades. Deus nos desafia a redirecionar a nossa mente para Ele. É para Ele, permitindo que a nossa fé seja o escudo que nos protege de dardos inflamados das mentiras do inimigo. Ao escolher perdoar, confiar e abraçar a vida com gratidão, entramos numa nova estação de paz e liberdade. Ele nos chama para viver de maneira destemida, abandonando os ressentimentos e permitindo que as nossas histórias sejam canais de inspiração e libertação para os outros. Daí eu quero voltar aqui a esse trecho que eu li a respeito das narrativas que você conta. Dentro de você e eu, existe uma biblioteca. Vamos pensar isso, porque eu fiquei pensando, como que eu ia ensinar isso para uma criança, tá? Então, pensa aqui em uma biblioteca. Essa biblioteca tem vários livros, várias estantes. Ela tem vários andares de estantes, várias prateleiras. Tem uma prateleira que eu e você estamos aqui vendo. Eu acho que a prateleira é aquela que você tem mais acesso na mão, tá? Essa é a prateleira da coragem e do medo. Elas estão ali, ó, gente, divididinhas, é a mesma prateleira. Porque o mesmo engajamento que você tem para manter o seu medo é o mesmo engajamento que você tem para manter a sua força, a sua coragem. Aí, olha lá para a tua prateleira. Aí, de dentro de você. Na prateleira do medo e da coragem, os livros que estão lá nessa biblioteca, quem que vence? As histórias da sua derrota ou as histórias das suas vitórias? O que está vencendo nessa prateleira? O que você olha e fala assim, meu Deus, quanto livro, quanta história, quantas narrativas eu estou vendo aqui que eu não vou conseguir. Sabe o que é o medo? É uma coisa que é uma fé na pessoa errada. O bispo fala isso. O medo é você confiar em quem não deve. O medo é a sua fé engajada, posta em lugar errado. Então, bora aqui colocar no lugar certo. Qual é o lugar certo da gente falar, fazer, pensar e escrever as nossas histórias para colocarmos nessa prateleira da fé, da coragem ou do medo? Você conseguiu ver, visualizar, imaginar que nessa biblioteca, onde tem essa prateleira, tem horas que você vai tirando as suas coragens, as suas narrativas de vitória, essas superações, e você fala assim, não, gente, não é bem assim, não. Tá vendo aqui hoje como é que eu tô? Não, nem estou animada, deixa eu colocar aqui. Aí as narrativas que viram livros começam a ocupar essa prateleira, daqui a pouco você olha aí, bonito, hoje é dia 12 de agosto. O que você colocou nessa prateleira até agora? Você teve vitórias, você teve muitas superações, você teve avanço. Por que encher a prateleira daquilo que não deu certo? O medo, ele é seguro e mantido por uma insegurança que às vezes você nem experimentou ainda. Essa narrativa, e se ele não gostar? E se eu não conseguir? E se não der certo? Isso daí, gente, está lá no mundo do medo. Está lá no dicionário do medo. Agora, o dicionário da coragem, o dicionário de quem decide ser feliz está assim, vou com medo mesmo. Senhor, vem comigo. Bora, Deus, é contigo que eu vou. Isso é a linguagem da fé, da coragem. E aí aqui também diz que a gente
tem essa parte dos dardos inflamados aqui que eu achei incrível demais. Quebrar, está aqui assim, ó. Assim como Jesus nos convida para quebrar os ciclos das histórias venenosas. Quem que conta? Eu e você, dentro de nós. Gente, eu estou vivendo uma pauta agora de decisão que eu fico pensando, é para ir, não é? Meu Deus, cadê o sinal? Não vai ter sinal, é para eu decidir sozinha, se eu só vai validar depois. Aí eu fico pensando, mas e se não for? E se não der? Né? Você não fica assim, e se? Ô, gente, bora tirar esse se. Vamos lá, pela palavra, pega uma palavra, quer ver uma dica muito importante para você ser feliz nas suas decisões? Se ancora. Sabe o que é ancorar? É colocar âncora. Quem é aí da região praiana, quem é da parte aí de mares e olha aí barcos sendo atracados aí no porto, vai ver que para o barco ficar seguro, ele joga âncora. Ancore, jogue a âncora de uma palavra. Você vai pegar a tua Bíblia e você vai ancorar a sua decisão numa palavra, num versículo. Você vai sondar o seu coração e vai falar assim, Senhor, deixa eu me lembrar. Quem é que foi corajoso? Ah, Davi foi corajoso. Deixa eu achar aqui. 1 Samuel 22, deixa eu ler aqui o texto todo, o 21, o 22, o 23, o antes, o depois. Deixa eu ver o que o Senhor está falando comigo. Não toma uma decisão crendo sozinha. Seja baseada numa palavra, num versículo, num personagem, numa história que Deus contou. Porque quando não der certo, você vai falar assim, Senhor, mas olha aqui, foi o Senhor quem disse, se lembra? Na palavra? Então me dá conforto para eu poder tirar da prateleira esse livro tão grosso que está aqui achando que está me vencendo. E às vezes o livro, gente, é dessa grossura aqui, ó. Tudo isso aqui é narrativa que a gente conta. E aí, dentro do que você precisa decidir, que é o que eu estou vivendo agora, nesse momento, você é assolado, começam a ter levantes de você mesmo, ninguém está te contando. Aí o livro vai começando a ficar cheio de mentiras. Eu, nessa manhã, junto com você, quero destruir todas as narrativas mentirosas que você permitiu ser contada a seu respeito. Ninguém te contou, gente. Você disse sobre você. Ah, eu não consigo. Ah, eu não dou conta. Ah, dessa vez não vai dar. Ah, é melhor desistir. Não, não é melhor desistir, não. Permaneça. Permaneça firme. Deus vai te dar o escape. Deus vai te dar a solução. Qual é a probabilidade de, num lugar junto, numa reunião, numa conferência de delinquentes, de gente esquecida, de gente improvável, de gente marginalizada, sair de lá uma tropa de valentes? Qual é a probabilidade? A sociedade não entendeu isso. É como se a gente pegasse no presídio aqueles homens todinhos e colocasse lá uma pessoa que tivesse um conteúdo da verdade e começasse a disseminar ali palavras, louvores, e começasse a falar das experiências durante um tempo inteiro, durante um período inteiro, em treinamento muito intenso. Essas pessoas mudariam de vida. Ô, gente, todos os dias você está vindo aqui, num lugar de treinamento com o Senhor. Todos os dias você escolheu sair da caverna do improvável e ouvir a palavra, ouvir o que Deus tem para falar para você. Não é possível que você não seja transformada. Não é possível que a sua dura cerviz não seja inclinada. Não é possível que a sua impaciência não seja dobrada. Não é possível que a sua fé não cresça. Pare de fazer narrativas, declarar palavras que não são a verdade. Você vai sair dessa circunstância, sim. E não sou eu quem estou dizendo, é a palavra. Deus disse isso. Nós acabamos de ler o Salmo 23. O que o Salmo 23 representa para você? Bonita, o Salmo 23. Nessa versão aqui, ó, Petion fala assim, ó. Olha como que ele começa. Ele começa dizendo que Deus é muito mais do que um pastor, ele é um amigo. Na tradução diz que a raiz da palavra pastor é a mesma raiz que fala para o melhor amigo. O Senhor é o meu melhor amigo e o meu pastor. Eu sempre tenho mais do que o suficiente quando eu estou nele. Ele me oferece um lugar de descanso em seu amor luxuoso. Seus caminhos me levam a um oásis de paz, bem rente,
ao riacho tranquilo da felicidade. Você está aqui todos os dias pela manhã para ser transformada. E, por favor, faça um favor para os seus filhos, para o seu marido, para quem convive com você no trabalho, para o seu ministério, se transforme. Mude. E isso é uma decisão. Isso não é um passe de mágica, uma varinha de condão. Não é isso. Quando vocês oram assim, Senhor, que a pastora Leia tem uma palavra para falar comigo. Ô, gente, não tenho, não. Eu não tenho uma palavra para você, não. Eu tenho a Bíblia, igualzinha a você. Porque no dia que essa devocional não continuar, você vai permanecer firme, porque você aprendeu a ler a Bíblia, a tirar dela verbos imperativos para você viver. No dia que Deus der para nós a direção assim, agora elas já estão prontas para caminhar. Você não vai ter desculpa. Ô, gente, se você está aqui por um dia que seja, e você aprendeu, ouviu, recebeu da parte de Deus não só a palavra, mas também o incentivo e a atmosfera de permanência, como a gente está aqui com mais de não sei quantas mulheres, mais de 80 e tantas mulheres, e você não mudou, a sua pauta é a mesma, mais de 104 mulheres reunidas às 5h59 do dia 12 de agosto de 2025, buscando o quê? O que você quer provar para você? Eu quero te dizer o que eu quero provar para você. Não existe outro caminho, outro livro, outra narrativa, outra enciclopédia que não seja a verdade a seu respeito. A sua decisão de ser feliz diz para Deus que ele pode, e ele tem espaço, e ele tem páginas para escrever a seu respeito. Eu declaro na sua vida que você vai ouvir a opinião do céu. O que Deus está dizendo para você hoje, diante da circunstância que você está vivendo? Que Ele é com você, que Ele é o seu pastor, e nada vai lhe faltar. Não vai lhe faltar direção, não vai lhe faltar... Quando a gente olha esse texto, a primeira coisa que a gente pensa do Salmo 23 é que a provisão é a coisa mais importante, nada vai me faltar, né? A comida, o dinheiro, não é só sobre isso. Às vezes o dinheiro vai faltar, mas a fé não. E quando a fé não falta, o dinheiro é um detalhe. Aí você fica dando tanta importância à escassez ou abundância, ou se tem dinheiro, se não tem. Não! Foca naquilo que o Senhor, que é o seu pastor, libera. Todo dia ele libera uma porção zona de paz e você está em guerra interna. Todos os dias o Senhor, que é o nosso pastor, nos alimenta com alegria. E por que você está com essa fuça aí toda séria? Não, bota um sorriso nessa cara. Você vai sair daqui sorrindo para o mal e dizer, você está pensando que você está falando com quem? Você é aquela que conhece o Senhor como pastor, que é o seu melhor amigo. E por causa desse conhecimento e dessa busca, por causa dessa sua constância, da sua perseverança bonita, existe uma recompensa. Isso não é moeda de troca ou de barganha. Não é sobre isso. É sobre um Deus que é amoroso e a pai fala assim, acordou cedo, fofa. Vem cá, papai, deixa papai ver. Deixa eu tirar a remela do teu olho, te ajeitar aqui o cabelo. Aí você olha para a cara dele, para a face dele, para o rosto dele e fala assim, Deus, o senhor acordou agora também? Que cara é essa de sono? Aí você olha para ele, começa a conversar e daqui a pouco você se aquieta. E parece que a voz dele acabou de acordar com você. A sensação que você tem é que ele acabou de levantar para poder guerrear a seu favor. Aí ele te entrega um escudo forte, um escudo grosso, um escudo de ferro, que ao tempo que é forte, é leve. Aí ele põe para você segurar, para você não ser atacada, para você não ter nenhum alcance do dardo inflamado do inimigo. E naquela hora em que você recebe da parte de Deus
a impressão da presença de um Deus que te olha. E quando ele começa a falar com você, você fala assim, ô Deus, que voz é essa? Você está acordando comigo. Aí a sensação que você tem no espírito é que ele está acordando para te proteger. Então, para que ter medo? Para que contar histórias mentirosas a seu respeito? Para que dizer para o mundo, para as pessoas, para que validar o mentiroso? Aquela palavra da mentira que veio até você, para que você vai fortalecer aquilo que não é? Eu quero liberar sobre a sua vida a bênção de ser alcançada pela verdade. Eu quero liberar sobre você a bênção de ser aquela queridinha do nosso Deus. Eu quero liberar sobre você essa imagem, que eu quero terminar o nosso encontro de hoje. Eu não sei qual é a palavra, qual é o jeito, qual é a forma que você vai declarar ao nosso Deus. Eneida, fala aí no áudio se você está vendo essa imagem. Tá ótimo, pastora, tá perfeito. Ótimo. Aqui tem uma mulher em plena guerra. Sou eu e você. Esse escudo, que parece de madeira, que parece ao mesmo tempo trabalhado, talhado em ferro, é o que Deus está lhe entregando hoje. Por causa da sua decisão de estar aqui bem cedinho, de buscar a palavra. Está vendo que está vindo muitos dardos inflamados? Os dardos inflamados são essas setas. E o inflamado é porque na ponta da seta tem uma chama. E quando ele toca, ele já inflama a pele, já inflama o lugar que alcança. Essa mulher também, e eu fiz questão de ser essa imagem, porque ela está segurando uma espada. A Bíblia diz, a palavra diz que a Bíblia é como uma espada. A palavra de Deus é uma espada para você lutar. Eu quero orar com você, junto hoje, nessa manhã, pedindo para que você seja liberta do medo. Que você seja liberta do medo, porque as tuas guerras, quem luta é o Senhor. Você está vendo que acima da cabeça dessa mulher, dessa imagem, está vindo um monte de seta? O escudo não vai alcançar, mas a mão do seu Deus vai. Então não se preocupe, ele está com você nessa batalha. Tome a decisão de ser transformada. Para de fazer narrativas ruins. Para de fazer narrativas de peso. Põe um sorriso nesse rosto. Escolha para hoje a alegria. Escolha para hoje a coragem. Escolha para hoje dizer para o reino espiritual quem você é, mesmo sem acreditar nisso. Diga para o mundo espiritual o conteúdo que ele vai ouvir por causa de Deus falar ao seu respeito. Vamos orar? Na oração que temos aqui, diz assim, Senhor, me liberta do medo e das mentiras que têm aprisionado a minha mente. Me dá coragem, Senhor, para escolher a felicidade e viver com plenitude. Que a sua verdade seja a base. A sua verdade seja a base do livro que eu vou deixar na prateleira da minha vida. E que nessa prateleira, onde eu tenho a clareza que preciso tirar todas as obras escritas do medo e colocar as vitórias e a coragem, é onde o Senhor será adorado. O principal será o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nessa imagem que fui dormir ontem imaginando quais são os dardos inflamados do inimigo sobre a minha vida, quais são as palavras que eu insisto em pensar, mesmo sendo mentiras, quais são as narrativas que eu tenho falado de mim, qual é a coisa que eu ainda não reconheci a respeito da minha história com o Senhor. Tudo isso veio à minha mente. Eu quero liberar sobre a vida das minhas irmãs, Senhor, a bênção de olhar que a guerra, ela termina. Ninguém vive na guerra o tempo inteiro. Daqui a pouco essa imagem, essa mulher se levanta e não vai ter mais nenhuma munição alcançando o coração, a vida dela. Porque tem uma hora que todas as aljavas são esvaziadas, são vazias, elas são esgotadas, porque não é para sempre o lugar da luta, mas é para sempre a narrativa da vitória, é para sempre, é nossa. E eu quero te pedir, Deus, traz à luz na nossa mente as vitórias que tivemos
Desde o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e algumas vitórias que já tivemos no mês de agosto. Senhor, traz à nossa mente todas as vitórias e todos os avanços que tivemos juntos. E obrigada por entender que na manhã dessa terça-feira, do dia 12 de agosto, o Senhor se levantou ao nosso favor e nós não precisamos temer, porque o Senhor é o nosso melhor amigo, é o nosso pastor, e nós não temeremos mal algum. Nós estaremos guardadas por ti. E declaremos o que o Salmo 23, no versículo 4, nessa versão tão linda, diz: mesmo, Senhor, quando os seus caminhos me levam através do vale da mais profunda escuridão, como muitas dessas mulheres que estão aqui e as que irão acessar estão vivendo, mesmo que através do vale da mais profunda escuridão, eu possa escolher a vitória e a coragem, porque o medo jamais me conquistará, porque o Senhor me conquistou primeiro. Ah, meu Deus, conquista o nosso coração nessa manhã. Conquista, Senhor, a nossa confiança, a nossa verdade. Senhor, às vezes eu tenho a sensação que a gente tem um depósito de verdade para nós. Eu quero te pedir, acessa a verdade dentro de nós. Derrama esse galão, esse container de verdade nesse dia. Não permita que nenhuma mulher saia daqui, desse encontro, desse conteúdo, levando para si a insegurança, a desconfiança de que o Senhor não vai fazer. Ó Deus, que a gente se abrace nesse dia com a verdade e, por causa da verdade, escolhermos, em nome de Jesus, a bênção da felicidade, a bênção de poder declarar ao Senhor que nós queremos ser felizes por tua causa e não por nossa causa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita do YouTube? Deus te abençoe, que você tenha um dia extremamente abençoado. E deixa eu te contar, quando você toma a decisão de ser feliz, os levantes acontecem. Para poder você entender que a força não é tua, vem do alto. Então, não se assuste ao sair daqui e você se encontrar imediatamente com levantes, com palavras mentirosas. Não se preocupe, é Deus querendo ver se você entendeu a mensagem, de confiar nele e não em nenhuma palavra mentirosa. Não acolha nenhuma palavra que seja mentira nesse dia. Amém? Deus te abençoe.